possível cura. Em 1907 foi um ano importante, marcou o encontro de Freud com Carl Gustav Jung, um ano após sua primeira troca de cartas. 50 anos depois, Jung ainda se lembrava. Oh, well, I just paid a visit to him in Vienna, and then we talked for 13 hours without interruption. 13 hours For without 13 interruption. hours without interruption. We didn't realize that we were almost dead at the end of it, but it was tremendously interesting. Jung is an ideal figure for him. I've said this in my book very simply. He was not Austrian, he was not old, and he was not Jewish. It was perfect. Because Freud was worrying about the fact that this psychoanalysis might become a kind of parochial enterprise, because the people sitting around the table smoking cigars were all Jewish until a little bit later. He did not like this because he didn't think that psychoanalysis was applied to Jews or could only be practiced by Jews and so on, but he thought it was a human, all human thing. Jung was a very interesting psychiatrist who had done interesting experimental work on association of ideas and so on. Perto de Zurique, a clínica psiquiátrica de Burgosli estava à frente na pesquisa sobre o tratamento da loucura. Pour Freud, c'est la terre promise, parce qu'il apprend par Carl Gustav Jung, qui est donc l'assistant de Bleuler dans cette clinique, qu'on est en train, au fond, d'expérimenter la méthode des associations libres. C'est ça qu'on expérimente. On fait parler les malades, les patients psychotiques, par des associations qu'on dit automatiques. Et on découvre, au fond, un univers de langage. On essaye de donner un sens à cette folie particulière que Bleuler va appeler en 1906 la schizophrénie. Une forme de folie qui intervient très jeune, sur des sujets très jeunes qui tombent dans un état de repli sur eux-mêmes, de délire, d'hallucination, de violence pulsionnelle, etc. Donc des grands fous. Et ce grand médecin qui est Bleuler, dans cette clinique du Burgosli, se passionne pour les méthodes freudiennes, parce que ça ouvre des nouveaux horizons, comprendre l'univers mental du malade. Foi aqui que Jung estagiou. Aluno de Breuer, Jung ficou 9 anos nessa clínica. Jung and Freud came to know each other, they wrote steadily, and we have their correspondence, fortunately. And for 3 or 4 years, it all looked very rosy and very, very good until Jung decided, and I would say Jung decided to go a different way and move into Oriental mysticism, religion, and all kinds of other things which Freud simply despised, right? Homem de grande inteligência, Jung era habitado por um mundo feito de introspecção, de busca interior, de interesse pelo ocultismo e religiões orientais. Durante 7 anos, ele entusiasmou-se pelo aspecto espiritual da aventura psicanalítica. Em 1913, se afastou dela. Na verdade, Jung nunca aderiu à doutrina freudiana. Ele se interessava pelos arquétipos, representações simbólicas do subconsciente, que para ele formavam um inconsciente coletivo. What sort of man was Freud? Well, he was a complicated nature, you know. I liked him very much, but I soon discovered that when he had thought something, then it was settled, while I was doubting all along the line. And it was impossible to discuss something really a fond. You know, he had no philosophical education, particularly, I was studying Kant, and I was steeped in it, and that was far from Freud. So, from the very beginning, there was a discrepancy. Em pleno Império Austro-Húngaro, Budapeste foi a segunda cidade na história a se abrir para o freudismo. O meio literário e artístico manifestou interesse imediato pelos fenômenos do inconsciente. Entre esses intelectuais, Sándor Ferenczi, psiquiatra, conheceu Freud em 1907 e se tornou o maior psicanalista do movimento freudiano.
Alors qu'est-ce qui se passe avec Ferenczi? Il est là à Budapest, il forme autour de lui des psychanalystes, et puis il se fait analyser par Freud. Il a des symptômes psychosomatiques, et puis il a des problèmes, c'est que il est amoureux d'une femme qui est donc sa maîtresse, qu'il veut épouser, et il l'a en analyse, parce qu'à l'époque on prenait tout le monde en analyse, on ne savait pas encore qu'il fallait des règles, les règles viendront en 1920, après que Freud ait analysé sa propre fille. Mais avant la Première Guerre mondiale, on analyse tout le monde s'analyse entre soi. Et Ferenczi tombe amoureux, prend en analyse la fille de sa femme, enfin de sa future femme, de sa maîtresse, et il tombe amoureux de cette fille qu'il a en analyse. Et il explique à Freud tout ce qui se passe. Et Freud lui dit que c'est du transfert, que c'est pas de l'amour, qu'il doit absolument renoncer à ça. L'idée d'incurabilité et de curabilité habite tout le domaine de la psychiatrie et des maladies psychiques, beaucoup plus que la médecine, parce que c'est vrai qu'en médecine, on arrive à des guérisons des maladies. On arrive à guérir des maladies en médecine, mais dès qu'on a guéri une maladie, il y en a une nouvelle qui ressurgit. Évidemment, ce n'est pas la même. On n'a plus de syphilis, mais on a le sida. Quand on n'aura plus le sida, il y aura autre chose. C'est-à-dire, la maladie, depuis Bichat, comme l'a démontré Bichat, c'est comme la mort. Ça fait partie du corps biologique. Il y aura toujours des maladies et il y aura toujours une médecine pour essayer de les soigner. Eh bien, la psychanalyse, c'est la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a guéri l'hystérie des années 1880. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens, au lieu d'être hystériques, sont devenus dépressifs. C'est-à-dire, les symptômes changent, les maladies changent au fur et à mesure qu'on invente les techniques pour les guérir. Mais on ne vient jamais à bout de rien. Em 1910, as sessões de quarta-feira foram transferidas do apartamento de Freud para colégio de doutores. A febre do início se dissipa, torna-se uma academia. 1910 também é o ano em que Freud fundou a Associação Psicanalítica Internacional e pediu que Jung assumisse a direção. O Congresso de Weimar de 1911 reuniu todos os grandes mestres do movimento psicanalítico internacional. Jung era o presidente, apesar das discordâncias cada vez mais claras. 2 anos depois, ele romperia com Freud. Outro homem entraria em cena e seria importante na expansão do movimento. Ernest de Jones, médico britânico nascido no país de Gales. And what struck me most of all about it was what an extraordinary man he must be, because he seemed to listen to his patients. And I'd never heard of anybody listening to his patients before. They always tested their knee jerks, that sort of thing, but they didn't listen to what they had to say. And here's a man who listened patiently. Well, that took my fancy very much. According to John's autobiography and to what I actually have found out, John started to become interested in psychoanalysis around 1906. And together with his friend Trotter, they started reading Freud. He knew a bit of German, and then he became acquainted with German later on. Therefore, psychoanalysis started to circulate in England quite early on. Ernest de Jones participou da tradução inglesa da obra de Freud. Em 1911, ele fundou a Associação Americana de Psicanálise e, em 1919, a Sociedade Britânica de Psicanálise. He had a great spirit of tolerance, of open-mindedness, anti-dogmatism. And that's the reason why he could actually allow various schools or various trends at one moment to come in Great Britain. And that is a typical attitude of the, let's say, the empirical approach of British culture at its best. But it's interesting, for instance, that the British society from the beginning was full of non-medical people.
A Fitzroy Tavern, em Londres, era o ponto de encontro dos intelectuais ingleses e dos não conformistas. Em volta de Virginia Woolf e de seu marido Leonard Woolf, foi criado o grupo Bloomsbury. Do grupo fazia parte James Strachey, que propende a psicanálise. Aconselhados por Jones, James e sua mulher Alex vão a Viena para serem analisados por Freud. Tornaram-se psicanalistas e dedicaram suas vidas a traduzir a obra completa de Freud. Jones foi o grande organizador do movimento, o político do freudismo, o guardião da doutrina. Mais tarde, diante dos Estados Unidos, foi ele que garantiu um lugar proeminente à escola inglesa. Nesse congresso, Freud conhece Lou André Salomé. Escritora alemã, nascida em São Petersburgo, ela seduziu Freud com seu espírito vivaz, sua calorosa humanidade e sua beleza. Foi o começo de uma longa amizade. Elle est à la recherche, au fond, de la modernité et de qu'est-ce que c'est que l'être humain quand Dieu est en train de mourir. Et quand on est replié sur la figure de soi-même. Et par ailleurs, c'est dans sa vie qu'elle veut réaliser les grandes passions. Et Lou va toujours vers ce qu'il y a de plus intéressant sur le plan intellectuel. Elle rencontre Nietzsche quand elle est toute jeune. Et Nietzsche tombe éperdument amoureux d'elle. Et bien sûr, elle ne devient pas sa maîtresse. C'est pas du tout ça qui l'intéresse. Et elle décide pendant un certain temps de vivre avec les hommes dans des amitiés platoniques, de façon à recréer elle aussi une sorte de banquet platonicien des idées. Et quand elle arrive à Vienne, c'est avec la ferme intention de s'initier à la psychanalyse. Elle a trouvé dans la psychanalyse, au fond, la doctrine qu'elle cherchait. Et à partir du moment où elle va rencontrer la psychanalyse, elle devient psychanalyste et elle cesse d'écrire des romans. Entre Lou e Freud nasceu uma relação privilegiada, feita de confidências e de amor recíproco. Ele tinha por ela uma verdadeira admiração e a olhava como se fosse seu alter ego. Aceita entre os íntimos e recebida com ardor na sociedade da quarta-feira, ela se instalou em Göttingen, onde praticava a psicanálise e trocava belas cartas com Freud. Cara Lou, senti a sua falta ontem à noite na sessão. Acostumei-me a sempre dirigir a palavra a uma determinada pessoa do meu círculo de ouvintes. E ontem não parei de fixar, fascinado, aquele lugar vazio que lhe reservamos. – 28 de junho de 1914. Cara amiga, escrevo-lhe ainda sob o impacto do assassinato de Sarajevo, cujas consequências são totalmente imprevisíveis. Creio que a participação pessoal tenha pouca importância nesse caso. 2 meses depois estourava a Primeira Guerra Mundial. Como milhões de homens, Freud não acreditava na duração desse conflito e se solidarizou ao destino de seu país. Passada a época das ilusões, em uma carta a Lou, Freud demonstrou seu pessimismo. Sei que a humanidade irá se recuperar desta guerra, mas eu e meus contemporâneos não veremos um mundo feliz. E o mais triste é que tudo acontece como a psicanálise poderia ter previsto a partir do seu conhecimento do homem e de seu comportamento. Em novembro de 1916, o imperador Francisco José morreu após um reinado de 68 anos. Essa morte anunciou a queda dos Habsburgo e do Império Austro-Húngaro. Viena deixou de ser o centro do movimento freudiano para ser uma cidade do passado, onde ainda vivia seu pai fundador. Uma ideia da psicanálise, sombria e subversiva, desaparecia com o fim de um mundo com cujo próprio fim ela sonhara. Em 1910, Freud funda oficialmente a Associação Internacional de Psicanálise. Começa nesse momento, ou a partir desse momento, a era da conquista da psicanálise. Os analistas, deixando a Europa por ocasião da Primeira e Segunda Grande Guerra, dirigem-se à Norte América, dirigem-se à América Latina e aí instalam um novo centro de formação.
Aqui em São Paulo mesmo tivemos a oportunidade de viver essa experiência quando Ernest Jones nos enviou, nos anos 30, doutora Adelaide Koch, que deu início ao primeiro Instituto de Psicanálise em São Paulo, ao lado do Dr. Franco da Rocha, Dr. Durval Marcondes, e fundou a conhecida Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo em 1943, oficialmente reconhecida pela IPA. Não tenho dúvidas que a psicanálise vem conquistando grande parte do mundo ocidental. Faz parte da nossa linguagem cotidiana hoje, certos termos e hipóteses psicanalíticas. Acho que foi uma ciência, ou vem sendo uma ciência vencedora e conquistadora de um enorme espaço no mundo científico, cultural e social. Vamos agora à segunda parte desse precioso filme, onde vemos que Freud, enfatizando novos problemas e novas ideias, principalmente relacionadas à sexualidade infantil, vai ter que romper com seus primeiros colaboradores e passar a formar novos grupos, onde novas tendências e novos prognósticos irão se apresentar. Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, Freud elabora uma parte essencial de sua doutrina. Combatendo o niilismo terapêutico do fim do século, ele mostra o papel fundamental da sexualidade na gênese das neuroses. Tornando-se um profissional reconhecido, afasta-se dos amigos do princípio. Joseph Breuer, Wilhelm Fliess e um de seus preciosos parceiros, Carl Gustav Jung. Cercado de seus fiéis discípulos, Sandor Ferenczi, Ernest Jones e Karl Abraham. Ele funda o movimento psicanalítico internacional que conquistará o mundo. Ele vive em Viena com seus 6 filhos e 2 mulheres. Marta, sua esposa, que não se interessa pela psicanálise, e Mina, sua cunhada, que o acompanha em suas pesquisas. No início do conflito, Freud é tomado por um curto acesso de patriotismo. Ele vive essa guerra como uma prova interminável, uma violenta e irremediável ruptura, e se preocupa com seus filhos no front. Ele tem poucos pacientes, mas continua sua obra e dá conferências na Universidade de Viena diante de um público cada vez maior. A guerra reabre o debate sobre a origem traumática de doenças nervosas. Psiquiatras são chamados para detectar os impostores que queriam fugir da luta. Usam tratamentos elétricos ou hipnóticos para curar paralisias e pânicos causados por granadas e canhões. Os soldados traumatizados se restabeleciam em uma semana, como esse soldado inglês, para voltar ao front e, às vezes, à morte. Ao
fim da Primeira Guerra Mundial, o quadro da psicanálise se transforma. Escritores e intelectuais vienenses parecem ter perdido a sua identidade. As condições de vida pós-guerra são terríveis. Freud dedica boa parte de suas atividades à sua sobrevivência. Nós nos tornamos mendigos famintos, mas não ouvirão minhas queixas. Estou de pé e não me sinto responsável pelas loucuras do mundo. A derrota dos impérios anuncia a insurreição húngara. Em março de 1919, Bélakon proclama a República dos Conselhos e cria uma cadeira de ensino da psicanálise em Budapeste. Sándor Ferenczi é nomeado para esse posto. 4 meses depois, a Comuda é reprimida pelas tropas do almirante Horthy, ditador fascista. Os psicanalistas rumam para o exílio e se instalam em Berlim. Durante os primeiros anos da República de Weimar, Berlim, onde já existe uma tradição psiquiátrica, se torna um laboratório propulsor para a psicanálise. A capital alemã recebe a vanguarda do movimento psicanalítico mundial. (1920) wurde das Berliner Psychoanalytische Institut gegründet. Max Eitingon war der Besitzer, würde man sagen. Er hat es finanziert und hat es zusammen mit einer Poliklinik, die 1920 dann errichtet wurde, zu einer Ausbildungsstätte werden lassen, die dann auch ja, durch die erzwungene Immigration vieler Analytiker während der Nazizeit überall auf der ganzen Welt eigentlich zum Modellprojekt wurde. Anfangs haben sich die Psychoanalytiker vor allem so ärmeren Bevölkerungsschichten zugewandt. Leuten, die verarmt waren und aufgrund ihrer neurotischen Entwicklung auch auf keinen grünen Zweig kamen. Und im Laufe der Zeit, also je mehr sich die Psychoanalyse so herumgesprochen hatte, desto mehr Zustrom bekam sie auch von Intellektuellen. Primeiro instituto de formação do mundo, a Policlínica de Berlim vai brilhar durante muitos anos. Os pacientes pagam seu tratamento de acordo com sua renda e cada terapeuta é obrigado a fazer um tratamento gratuito. Esse engajamento social abre novas perspectivas ao freudismo. Os analistas formados na Policlínica admiram Karl Abraham, primeiro médico a exercer a psicanálise em Berlim desde 1907. Ele é a figura ortodoxa do movimento. Karl Abraham muss wirklich eine sehr imponierende Gestalt gewesen sein. Er hat so als erster die Psychoanalyse ja in Berlin eingeführt und auch in verschiedenen Vorträgen auch gegen die schlimmsten, abfälligsten Bemerkungen immer wieder verteidigt. Von Freud wird er als Roche de Bronze bezeichnet. Und er hat, was ich doch sehr eindrucksvoll finde, es ist nicht nur seine Originalität im Denken und in der Theorie, sondern auch seine Fähigkeit, eine Gruppe von Schülern, die aber nicht hörig sind, in höriger Abhängigkeit zu ihm standen, um sich herum zu sammeln und gleichzeitig auch ein loyaler Kontrapunkt zu Freud zu sein. Er war nicht in allen Dingen Freuds Meinung und Freud respektierte das. Entre os vários alunos que ele formou, se tornou famoso. Melanie Klein. Nascida em Viena em 1882, de família judia, ela se casa muito jovem e vai a Budapeste, onde descobre a obra de Freud. Her first analyst was Ferenczi, who actually understood Klein's geniality, and was Ferenczi who actually suggested her he should get interested in analyzing children. And then later on, due again to her personal circumstances, she went to Berlin and she met Abraham there, Karl Abraham,
and started an analysis with him. There is a letter that Abraham writes to Freud where he describes the work that Melanie Klein was doing with very small children. And again, it's Abraham who says, well, the future of psychoanalysis will pass through Melanie Klein. What she's doing is something so new. Melanie Klein se afasta da doutrina freudiana clássica, acentuando as relações arcaicas do filho com a mãe. Sua maior rival será Anna, a filha mais nova de Freud e a única a se enveredar pela psicanálise após ser analisada pelo pai. Well, you know, Freud had certain rules about psychoanalysis, yes, and he published these rules in these famous papers on technique. And one rule was you do not analyze anybody who's close to you, like a friend. The idea is that the ideal is to analyze a stranger. It seems as though Freud did not read Freud, you know, because he analyzed his own daughter from 1918 on, which is, from a technical point of view, simply terrible. The two of them were virtually merged. I mean, once Freud discovered that she was brilliant, totally loyal, really indifferent to other men, and that she really, the man in her life was her father, and the woman in his life became his daughter. She became simply his alter ego. Antígona da família, Ana dedica a seu pai uma paixão desmedida. Ela é a sua mais fiel discípula, confidente mais próxima e enfermeira dedicada. Ela se tornará uma líder e amiga de todos os vienenses exilados no mundo. Em 1920, Freud sofre a morte repentina de uma outra filha, Sophie. A querida e encantadora Sophie levada por uma epidemia de gripe. Toda vida tende à morte. Freud desenvolve um novo dualismo, a pulsão da vida e a pulsão da morte. Essas duas forças elementares se confrontam eternamente. Seu livro, Além do Princípio do Prazer, retoma o tema da morte e inaugura a revisão de sua concepção do aparelho psíquico. And then 3 years later, he goes on to develop the idea that the mind is divided not only by the drives, life against death, sexuality against aggression, but also almost, if you wish, a geographic division, which you can't quite find, as it were. He draws a little diagram. But the id, which is essentially inaccessible directly. It's, as it were, so deeply buried that the only way in which you can get at it is indirectly, by mistakes, by dreams, by symptoms, and so on, which show something bubbling up inside. The ego, which is the id, of course, is totally unconscious. The ego, which is partly unconscious, partly conscious, and the superego, which is also partly conscious, partly unconscious. Now, the superego can be called simply, if you want, the conscience, although it's a little more complicated than that, but it has some similarities. And the ego is, in a way, the part of the mind which deals with mastery of the world. It's in relation to outside forces. It acts on them. It receives them. It reinterprets them. It organizes the mind. But it is also partly unconscious. So it's not simply what we might call reasonable thinking, although that's part of it. And this division then serves to underscore the fact that mental conflict, which he has always been interested in, that mental conflict is simply everywhere. Because these three agencies, let's say, the id, ego, superego, are very rarely completely at peace with each other. And what you can get is a kind of suspension of hostilities, you know, a truce, but much of the time, let us say, the superego will attack you. It is mostly, if not always, but mostly negative, punitive, is itself a source of feelings of guilt, and so on. Now, this is actually, it turned out, I think, that this idea, plus the idea of the two fundamental forces,
which are in opposition to one another, turned out to explain much more about mental operations than before. So in that sense, it's a real gain in clarity. Na estação de Viena, em 1921, muitos americanos e alguns ingleses chegam para encontrar o mestre.